Olá, alunos dos quartos anos, tudo bem? Bom dia, então vamos a mais uma orientação de estudos, ok? Hoje então vamos trabalhar língua portuguesa, matemática, arte e no livro Ler, Escrever e Amar que vocês têm em mãos. Língua portuguesa, nós vamos trabalhar a página 152, 153 e um pedacinho na 154. Vamos lá? Nós vamos trabalhar a atividade 3D, o lead e sua função na organização da notícia. Lembrando então que nós estamos trabalhando com jornal e suas especificidades, repartindo em partes as nossas explicações, certo? Por aula. Então nós vamos dar, olha aqui, ó, continuando o nosso estudo sobre o jornal, hoje nós vamos analisar mais uma parte muito interessante dele, que é o primeiro parágrafo, que vem depois do título ou do olho, se houver, né? Então, vocês já trabalharam a questão do olho de uma notícia com uma outra professora em um outro momento e hoje nós vamos trabalhar o lead, ok? Na página 153, vocês vão preencher essa tabela. Porém, antes dela, é necessário que eu amadureça aqui com vocês o conceito do lead. Vamos lá? O que é lead? O primeiro parágrafo de uma notícia é chamado pelos jornalistas de lead, palavra que vem do verbo inglês to lead, que significa levar, guiar, liderar, conduzir. Por isso, este parágrafo é um resumo da notícia. Tem como objetivo chamar a atenção do leitor para que ele continue até o fim do texto. Para conhecer os demais detalhes da matéria, ou seja, um bom lead cativa, conquista o leitor e o conduz, guia pelo texto. Há quem chame também o primeiro parágrafo de abertura ou simplesmente de abre. Nas redações, os jornalistas devem responder as perguntas básicas na elaboração de um lead, de uma notícia. Quais são elas, professora? Então, elas são o que, quem, quando, onde aconteceu, como e por quê. A abertura informa qual é o fato a ser noticiado e as principais circunstâncias em que ele ocorre. Geralmente, esta prática é mais usada em jornais. Já nas revistas, rádio e TV, não há muita necessidade de responder imediatamente as 6 questões, logo de início. Elas vão aparecendo no decorrer da matéria, diferente do jornal, né? E o objetivo, principal do primeiro parágrafo, qual é? É dar, então, ao leitor uma prévia do assunto, prepará-lo para o que vem a seguir. Este lead deve ser objetivo e sem opinião, a não ser na seção do jornal chamada editorial. O leitor ganha interesse pela notícia quando a abertura é bem elaborada e coerente. A propósito, a palavra líder também deriva do mesmo verbo inglês. Líder é aquele que conduz, comanda, que dirige os demais. Então, é uma explicação prévia para que vocês consigam executar essa atividade. Então, vocês vão continuar trabalhando com notícias, ok? Vou entrar aqui em um jornal online, em PDF, como eu expliquei para vocês na aula passada, vou explicar novamente. No link aqui da nossa aula, eu vou deixar disponível um site de um jornal online. Você abre e vê o jornal ali digital, ok? Então, nós vamos entrar, escolher o dia mais recente, no caso dia 6, eu vou pôr 6/11, e lá nós vamos procurar 4 notícias, tá? E aí lá vocês vão explorar o conceito do lead. Então, o que ele pede para mim na hora que eu chegar lá? Vamos frisar isso, ó. Releia os primeiros parágrafos de todas essas notícias e identifique em cada um deles o que aconteceu nessa primeira notícia. Lembrando que o nosso foco não é na notícia, professora, eu vou ler a notícia toda? Não, o foco está no primeiro parágrafo, né? Então, no primeiro parágrafo da nossa notícia, você vai observar o que aconteceu na primeira notícia e na segunda. Porque por ser curto um parágrafo, nós pedimos justamente as 4 notícias. Quando aconteceu, onde aconteceu e por quê. Outra questão que nós já vamos ter em mente. Foi possível identificar essas informações em todos os primeiros parágrafos?
Então, vocês vão analisar. Se algum desses quadros, essas colunas ou linhas, desses quadrinhos, ficar em branco, é porque talvez aquele primeiro parágrafo não foi bem elaborado, ok? Então, vamos preencher, tentar explorar esses primeiros parágrafos, que são os leads, para ver se realmente ele coincide com a sua função, né? Que é o que a professora acabou de explicar, né? Levar, conduzir, o que aconteceu, tem que ter todas aquelas respostas no primeiro parágrafo. Aí ele pede também pra gente, considerando essa análise, o que se pode dizer que todos os primeiros parágrafos das notícias têm em comum? Anote suas reflexões abaixo. Então, por se tratar de uma aula remota, a professora já trouxe explicadinho, né, minuciosamente o que ele pergunta aqui para mim. Então, o que eu posso dizer que tem nesses primeiros parágrafos das notícias? O que aconteceu, aonde aconteceu, as pessoas envolvidas no fato, né? Então, tudo isso é notificado logo no primeiro parágrafo, que é o lead. Até porque, a hora que eu virar a página para terminar a nossa atividade, veja só, nossa atividade termina aqui na D, tá vendo? Ó, porque esse 3E não vamos trabalhar hoje. Ele justamente traz o que a professora já leu para vocês, ó. Leia o trecho seguinte e depois retome suas reflexões registradas, complementando-as caso considerem necessário. Então, o primeiro parágrafo é uma notícia e é chamado por lead, como a professora já leu, vem do verbo inglês, que significa levar, guiar, liderar, conduzir. Por isso que ele tem que responder aquelas várias perguntas que a professora explicou, ou seja, é um resumo da notícia para levar ao leitor ter curiosidade de terminar de ler o texto. Vamos explorar isso, então, em um jornal? Porque a nossa atividade é essa que a professora acabou de ler. Vamos lá. Então, eu tenho aqui o site, que a professora vai deixar na descrição do vídeo, do Jornal Digital. Vamos, então, trabalhar com o jornal do dia 6/11, ó, abrir PDF. Vocês já vão ver o jornal na íntegra, desde a capa, o dia, tá vendo, ó? O dia, o nome do jornal, para quem compra ele em espécie, em papel, o preço, né? Então, vamos escolher aqui, olha, ó. Justiça insere dados em 1050 urnas para votação. Está na página A3, né? Essa notícia. Então, eu tenho aqui a minha manchete como título, que nós também já trabalhamos isso com vocês. E vamos lá na página A3, então, ó, A2, no caderno do cotidiano, também já estudamos isso. Temos também o caderno da política, que é o A3. Então, está aqui, olha lá, ó. Então, ele traz a página toda, né, quase toda envolvida com essa questão de eleição. Cartórios preparam 1050 urnas para o dia da votação. Então, ó, os 3 cartórios eleitorais de Rio Preto deram início ao carregamento dos dados nas urnas eletrônicas com as informações dos candidatos, prefeitos e vereador e dos 332.540 eleitores aptos a votar no dia 15 de novembro. Então, é neste primeiro parágrafo que eu encontro todas aquelas informações que eu vou precisar preencher na minha atividade da página 152, 153. Tudo bem? Leio. Eu escolhi essa daqui para fazer com vocês. Vocês podem escolher mais outras 3 notícias. Tem várias outras interessantes. Olha aqui sobre a educação, que legal, olha. Começa a distribuição de mais 28 mil kits de merenda escolar. Então, olha lá, quem distribui? O que aconteceu? A primeira pergunta, ó. A Secretaria da Agricultura e Abastecimento de Rio Preto, com o apoio da Secretaria da Educação, realiza nessa semana a entrega de kits. Então, o que aconteceu? Entrega de kits alimentares. Aonde, né? Nas unidades escolares. Quando? Durante o ano de 2020. Então, assim, tem todas as informações nesse lead, nesse primeiro parágrafo. Tudo bem? Espero ter explicado certinho, minucioso. Não hesitem em nos procurar se tiver dúvidas, que a gente relembra toda essa matéria, tudo bem? E é só clicar aqui, então, que o jornal vai estar disponível para vocês. E não vai ter erro. Agora, vamos para a nossa aula de matemática no EMAI, nas páginas 37 e 38, ok? Então, o que a página 37 nos traz? Ó, atividade 21.1.
As gêmeas Ana e Patrícia querem comprar um presente para a mãe que faz aniversário. Então, olha que a situação problema, ó, vamos ler. Elas viram na loja que poderiam comprar em 3 parcelas de R$ 123 ou em 6 parcelas de R$ 65. Então, ele trouxe 2 situações. Aí ele fala, para calcular o gasto total, cada uma usou um procedimento. Então, a Ana utilizou o seguinte procedimento, percebam. 3 vezes a unidade, que no caso aqui vale 3, com valor posicional. A Ana resolveu com valor posicional, prestem atenção. Então, o 3 vale 3 nesse caso. Então, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, não, porque o 2, ele tá na casa das dezenas, ou seja, 2 dezenas. Uma dezena é 10, 2 dezenas são 20. 3 vezes o 20 no caso, né? Porque o 2 está no valor posicional que o equivale no valor de 20 unidades. Então, 3 vezes 20, 60, tudo bem? A mesma coisa aqui, não é 3 vezes 1, porque o 1, na casa da centena, tem peso 100, então é 3 vezes o 100, ou seja, 300. Então, está aqui a forma com que a Ana resolveu essa questão, através de valor posicional. Tá? Olha aqui, 6 vezes 5, 30, porque o 5 vale 5, porque está na casa das unidades. Olha agora, 6 vezes 6, não 6, 60, porque ele está na casa das dezenas, ele não vale somente 6, ok? Então, 6 vezes 60, 360. Tudo bem? Olha, Patrícia, inclusive, crianças, vamos corrigir aqui um equívoco, olha. A Patrícia, ela já resolveu por decomposição. Então, ela pegou o 123 da primeira situação e ela decompôs o número. Então, ela pôs 100 mais 20 mais 3, que na verdade totaliza o 123 da parcela, ok? Vezes 3 parcelas. Então, ela foi multiplicando por decomposição. 3 vezes o 3, que vale 13 exatamente, 9. 3 vezes o 20, 60. E 3 vezes o 100, 300. Tudo bem? Então, eu tenho aqui, olha, a outra situação por decomposição. Era a parcela de 65 vezes 6. Então, ela decompôs 60 vezes 6 e 5 vezes 6. Então, 6 vezes 5, 30, está correto. Olha onde está o equívoco, vamos corrigir. 6 vezes 60, a gente sabe, e já provamos aqui, que é 360. O livro cometeu algum erro de digitação, então não é 300, ok? É 360. Por isso que aqui ele traz o resultado exato, então a gente sabe que é por digitação mesmo, ok? Então, tenho aqui 390, porque é 360 mais 30. 390. Os resultados de ambas batem, está correto? Porém, cada uma fez de uma forma. O que eu quero de vocês? Escreva quais comparações você pode estabelecer entre os procedimentos de Ana e Patrícia. Vamos lá que a professora vai explicar novamente. A Ana, a irmã, a gêmea Ana, ela fez as contas, as multiplicações, por valores posicionais. Ela posicionou o valor, em cada qual na sua linha ela colocou o valor posicional. Já a Patrícia fez por decomposição a multiplicação, ok? Então, é isso que tem que estar escrito e contido nessas linhas. Espero que tenha ficado claro. Agora, vamos para a próxima página. Use um dos procedimentos para resolver as seguintes multiplicações. E eu trago aqui várias delas. O que eu quero de vocês? Além de escolher um dos procedimentos, ou da Ana ou da Patrícia, eu quero que ao lado faça a forma convencional, tá bom? Para que a gente já vá praticando essa forma para nos facilitar as próximas resoluções de situações problemas também, ok? Até porque é uma forma de vocês amadurecerem alguns conceitos, a forma da Ana e da Patrícia. Porém, o mais usual, né, em algumas situações, será a forma convencional. Vamos lá? Eu fiz para vocês, desse primeiro exemplo, as 3 formas, olha só. 123 vezes 5. Então, eu tenho aqui a forma com que a Ana fez. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 2... não é vezes 2, professora. Você me explicou que o 2 está na casa das dezenas, então é vezes
20. E 5 vezes 20, 100. Tudo bem? 5 vezes 1, não. É 5 vezes 100, porque o 1 está na casa da centena e o valor posicional do 1 estar na casa da centena, ele vale 100. E 5 vezes 100, 500. Somei todos os valores posicionais, obtendo 615. Já a Patrícia fez por decomposição. 100 mais 20 mais 3 vezes 5, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 20, 100, 5 vezes 100, 500, totalizando também 615. Então, eu já tenho aqui a primeira resolvida que a professora fez de amostragem para vocês, mas também fiz a convencional. 5 vezes 3 é 15. O 15, ele é composto por unidade e dezena, então unidade fica nas unidades. Como é 15, o 1 é dezena, sobe para casa das dezenas, ok? Sobe o 1, fica o 5, cada um alinhado na sua correspondência. 5 vezes 2, 10, mas eu já tinha o 1 em cima que eu preciso somá-lo, né? 10 mais 1, 11, sobe o 1, né? Para a próxima etapa, fica o 1. E 5 vezes 1 é 5, com mais 1 que subiu, 6. Então, a forma convencional também bateu com a nossa resposta, ok? Então, vocês vão fazer as outras dessa maneira. Escolha uma das formas, ou da Ana e da Patrícia, e faça a convencional, ok? Aí, ele traz uma situação, problema aqui para mim. Vamos ler. Ana colocou o triplo de 257 e para isso decompôs 257 em 200 mais 50 mais 7 e encontrou o valor de 771. Você acha que ela acertou? Como você faria esses cálculos? Utilize os mesmos procedimentos nesse quadro, só que com essa situação problema, ok? Com esses números, com esses algarismos, tá bom? Para verificar se essa situação está correta, tá? Outra coisa, o conceito do triplo. Tudo que é triplo é vezes 3. Lembra disso? Tudo que é dobro é vezes 2, tudo que é triplo é vezes 3 e por aí vai, tudo bem? Então, agora terminamos a nossa aula de matemática, era a página 37 e 38. Agora, eu quero conversar um pouquinho com vocês. Aqui na descrição do nosso vídeo vai estar o link para a nossa aula de arte. O que ela nos traz? O vídeo fala sobre as origens do teatro e suas magias, as suas histórias, né? As experiências, fala também sobre os personagens, os atores, os tipos de espetáculos que existem e traz também as categorias cênicas de um teatro, muito interessante, muito curioso. E também ele frisa sobre as especificidades do teatro de sombra, que vocês podem aí na casa de vocês registrar isso no seu caderno, todos esses fatos, como que aconteceu a origem do teatro, como você, o que você achou sobre as origens do teatro, né? E você também pode tentar realizar esses desafios de teatro de sombra, é muito interessante, muito gostoso. E nos mande vídeos, fotos com essas experiências, ok? Não se esqueçam. Outro assunto legal que eu quero falar com vocês. Nós estamos no mês de novembro e comemoramos aí uma ação do mês de Novembro Azul. O que significa isso, professora? É o mês mundial de combate ao câncer de próstata. Então, vocês vão fazer seus desenhos, nos mandar as devolutivas e as fotos de acordo com o que foi pedido há uns dias atrás, que está inclusive abaixo numa postagem do Novembro Azul. Vocês vão ter lá um vídeo explicativo, tudo certinho, ok? E nós estamos esperando esse desenho, né, que prestigia essa data do Novembro Azul, ok? Nos mande fotos desse desenho para registrar a devolutiva dessa atividade do mês de Novembro Azul. Tudo bem? Então, hoje ficamos por aqui. Se tiver dúvida, deixe nos comentários ou então nos procure no WhatsApp. Um beijo e até a próxima aula.